organizações da sociedade civil, todas trabalhando para o mesmo tema. Então, isso que eu acho que é até um paralelo que a gente pode estar fazendo, que a cada 20 dias a gente se encontra realmente para trabalhar. É um grupo de trabalho mesmo, para a gente falar quais são as iniciativas que a gente pode fazer hoje. Obviamente que a gente tem planos que são do longo prazo, que a gente quer uma mudança sistêmica, mas isso não elimina as ações que podem ser pontuais e que já podem ter uma diferença. A gente sabe que qualquer resíduo que pode ser retirado já é uma grande conquista. Então, fiquei muito feliz de ver aqui empresas, em ver tantas pessoas interessadas, porque eu acho que é isso que a gente precisa ter, criar diálogo e oportunidades para fazerem juntos, oportunidades como um pode ajudar o outro, como um pode potencializar o outro, e a gente viu como o diálogo é poderoso. Muitas vezes, apenas fazendo uma conexão, a gente já conseguiu grandes resultados. Legal, Amanda, obrigado. Eu vou propor aqui para a professora Tita, para a Thaís, para a Luísa e para todos os presentes, para a Márcia, da gente pensar em 2020 formar um grupo de trabalho da cadeia têxtil, que o GT Vidro tem mostrado que é possível colocar todos os interessados, todos os atores na mesma mesa e encontrar soluções, né, que são viáveis e que ajudam as pessoas e a cidade. Então, vou propor aqui, professora, eu sei que você tem 1000 tarefas, para pegar mais 1001, para a gente fazer esse grupo, reunir. Tenho certeza que estou falando aqui em nome do mandato, acho que a vereadora não se colocará contra de maneira alguma, porque ela mesma defende que essas frentes parlamentares, esses grupos muito grandes e tal, não conseguem avançar, por dezenas de motivos, né? E geralmente, um grupo de trabalho, sem aquelas... sem as formalidades de uma frente, de uma comissão, funcionam mais. Então, eu iria sugerir aqui a criação desse GT, que é aberto a qualquer pessoa interessada na questão do resíduo têxtil, né? E que a senhora possa ser a nossa idealizadora desse GT e convidar todas as pessoas que estão aqui presentes e mais os outros interessados para participar. E o gabinete da vereadora se compromete a dar o suporte necessário para a gente tocar esse GT em 2020. E eu acho, também só quero comentar alguns dos resultados que a gente tem tido. Então, a gente conseguiu incluir coleta seletiva em 7 escolas da Zona Sul. A gente conseguiu 3 caçambas especificamente de vidro nelas, mas outros lugares só para destinado a vidro. A gente está fazendo eventos juntos com comunidades e terceiro setor também trazendo a conscientização. Então, e outras articulações de conseguir espaços destinados à entrega de pontos de entrega voluntária. Então, acho que foi uma ótima ideia que o César deu. E, realmente, quando a gente junta as entidades, o setor privado, quando a gente abre esse caminho, os resultados começam a aparecer. Professora. Então, complementando aqui a solicitação do César, então, eu vou já soltar aqui um e-mail para quem tiver interessado em participar desse GT, que chama-se encontro-resíduos@sustecmoda.br. Tem um site, que é o site sustexmodas.org. né, É o site do sustexmoda.org. Vocês encontram várias informações sobre isso, inclusive as apresentações que foram feitas de manhã e o texto redigido sobre o projeto do resíduo têxtil. Então, e ali vocês podem entrar em contato com a gente e a gente vai montar, então, esse GT aí para o ano que vem. A gente pensa aí numa agenda para o ano que vem. Aí eu gostaria de convidar uma pessoa para falar alguma coisa sobre o setor de desfibrado. Pode, Dani? Quem quer? Apresenta ela, professora. A professora Daniela, ela é uma grande parceira também. Ela é a nossa ponta. Pode ver. Ela é ela que recebe os resíduos, a Falopa Têxtil, Renovare Têxtil. Ela que recebe os resíduos que a gente não consegue utilizar. E aí eles desfibram. Então, acho que é legal comentar, a Dani vai falar um pouco dessa fase do desfibrado.
Obrigada, Dani, por você ter vindo. Eu sei que você é bastante ocupada nessa fase ainda mais, né? Liga no esquerdo. Não, esquerdo. Botãozinho aí embaixo. Aí. Tá ligado, tá ligado. Perfeito. Fala bem pertinho. Aí. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela parceria, né, Dani? Obrigada pelo convite, né? Eu vim aqui mais para ouvir hoje, participar, porque não tive como chegar cedo. Mas, então, eu represento a Renovar Têxtil, que é uma empresa de desfibragem. Acho que você deve ter falado já. A gente trabalha com boa parte dos resíduos mistos, resíduos de corte, de confecção. E transformamos os retalhos, os resíduos têxteis em fibras, desfibrados para fabricação de mantas, cobertores, placas automotivas, enchimento, né? Então, o resíduo têxtil é a matéria-prima para a nossa empresa e sai como matéria-prima também para outras empresas, né? Então, o nosso produto final ainda é uma matéria-prima. E eu acho que isso que é uma das dificuldades do setor, digamos assim, é justamente por trabalharmos com material, um produto final que ainda é matéria-prima e que não tem valor agregado. Então, as margens são muito baixas, a gente precisa trabalhar com uma quantidade muito grande de resíduos para poder conseguir se sustentar a empresa, né? Assim, da mesma forma como acontece com os catadores, que precisam coletar muito para poder conseguir ter o seu salário, assim. Então, só aproveitando o que já estava sendo dito, eu não sei o que foi falado hoje o dia inteiro, né? Cheguei quase agora, mas tem uma questão sobre os resíduos que são o tipo de resíduo, porque nem todos os tecidos, os resíduos têxteis são recicláveis por meio de reciclagem mecânica, que é o que a gente faz. Então, assim, alguns tipos não são recicláveis. E aí eu gostaria de entender, aproveitando, o que vai ser feito com esse tipo de resíduo que ainda não tem uma solução industrial para ele, que, no caso, são tecidos de poliéster, que tem uma construção difícil de desfibrar, que tem muito elastano, que tem, por exemplo, malhas feitas para esportivo ou para tênis, ou filtros, cortinas, são tecidos que foram feitos para não rasgar, né? Então, consequentemente, para desfibrar, eles são difíceis mecanicamente. Como que vai ser feita essa coleta geral e depois classificar o que é bom e o que é ruim? Eu sei que, assim, vão ser feitos por pessoas que, às vezes, vão ter um treinamento, ok, mas aí precisa estar... É uma coisa um pouco técnica. Eu acho que, assim, a questão é bem parecida com do plástico. Nem todos os plásticos são recicláveis. Existe uma infinidade de plástico. Então, a gente pode comparar muito com o que acontece com o plástico, porque a maioria dos resíduos são sintéticos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não colocar tudo no mesmo... como se fosse um tipo, resíduo têxtil. E não, é igual plástico. Tem vários e vários tipos, e alguns são bons, outros não. Outros têm valor agregado, outros não. E esses que não têm valor agregado, vai fazer o que com isso? Que não é possível reciclar. Então, eu só estou trazendo um pouco mais de questão, assim, das dificuldades do que a gente já passa hoje, porque até, inclusive, não lembro o nome da senhora que perguntou sobre a remuneração, sobre os catadores, né? Então, hoje já existe catadores, coletores, separadores, classificadores. Tem essas pessoas já, elas vivem disso. É o sustento delas. Então, coletar 100%... O que essas pessoas vão fazer? Elas pegam na rua,
elas dependem disso também, né? Então, tem que pensar também em quem já trabalha com isso, quem já sobrevive desse mercado. Então, Olha, obrigada, Dani. Aí a gente vai ficando cada vez mais encantada. Por isso que é bom um encontro, né? São tantas coisas que a gente já discutiu, né? E a gente acaba não comentando. Então, o primeiro ponto sobre o que não é possível desfibrar, né? Realmente existe uma quantidade grande de material que não dá para desfibrar. Lembra que eu falei do puff? Eu falei do puff. Eu falo também do estofado de sofá. Então, a gente pode ir destinando esse material para substituir essa espuma, substituir partes de produtos e de objetos, e nessa cadeira mesmo que a gente está sentada. 50% dela poderia ser um resíduo não desfibrado. E aí depois vem a espuma e vai dando continuidade. Então, a gente vai ter, por isso, de novo, a academia junto, pesquisando e buscando solução para isso, né? E tem várias outras pesquisas que já foram feitas, né, na construção civil. Então, tem várias coisinhas que já estão sendo pesquisadas para a gente reutilizar isso. Fora que dentro também existe um produto químico que está sendo pesquisado, que derrete o poliéster, deixa a fibra de algodão exposta. Então, as pesquisas estão caminhando nesse ambiente. Esse é um assunto. Aí depois você falou uma questão que é a parte técnica, Tita, que está previsto no nosso projeto exatamente as aulas para você ensinar cada tipo de resíduo, né? Isso a gente já contempla no curso. Que é na segunda fase. Lembra que eu comentei com você? Vamos separar, né? E aí vai para o container. Na segunda fase, aí vem a separação. A gente monta um painel e aí tem cada tipinho de tecido e a professora entra com os nomes, né? A parte de tecnologia têxtil, que já tá dentro dessa proposta de capacitação na segunda fase, né? Aí você fez uma pergunta que era importante, que a segunda que você falou. Então, as pessoas que já estão inseridas, o que sobre isso também, eu falei, nossa, que bom que ela tocou nesse assunto. Essa é outra questão que nós tomamos muito cuidado. O que acontece? Inclusive, a pesquisa do Vanderlei, que estava aqui. Nesses materiais que estão na calçada, nós temos grupos de pessoas que vivem do resíduo desse resíduo. Eles chamam de reciclar. Eles vão nesse saco, eles pegam os tamanhos melhores, maiores, e levam para os seus ateliês e constroem peças de acordo com a criatividade deles, e isso é vendido na feira de São Miguel. Vanderlei, você poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho? Então, existe uma preocupação nossa em não quebrar com quem está já utilizando. Por isso que nós não, que nem alguém falou assim, calçada, né? Se você passar às 6 horas, você vai pegar tudo. O povo do reciclagem ainda não chegou. Não é esse o nosso interesse. Pelo contrário, a gente quer pegar o que iria para o aterro sanitário. Entendeu? E também ser um grupo que pode destinar materiais para essas outras pessoas também, né? Então, Vanderlei, conta essa experiência, a sua pesquisa do pessoal de reciclagem do Bom Retiro. Bom Retiro? Não, é Bom Retiro, base, tudo, né? Tá certo. Das meninas. Boa tarde. Eu sou lá de São Miguel e faço mestrado lá com a Tita lá na USP. Dentro de uma feira lá na Vila Amara, conhece? Né? Você está em Paulista, São Miguel? Isso mesmo. Vila Amara, São Miguel. Tem uma feira que ela reúne hoje 300 ambulantes, mais ou menos, e uma parte desses ambulantes trabalha com confecções, com roupas, e uma parte desse pessoal que trabalha com confecções faz suas próprias confecções com base em retalhos, né? E são peças vendidas a 5, 10, 15, 20 reais, mais ou menos. E
é um exercício de criatividade impressionante. Porque não é que nem uma estilista que sonha com um modelo e vai atrás dos recursos para fazer a sua peça. Ela tem lá um material que ela coletou, que ela comprou, porque uma parte de resíduos desses retalhos também são comprados. Então, esses resíduos ela olha e fala assim, bom, o que eu posso fazer com isso? Então, dentro do portfólio que ela tem na cabeça, ela faz lá suas blusas, vestidos, saias, enfim. E pelo que eu pude perceber nesse pequeno universo, há um exército de mulheres e homens, né, que sobrevivem com esse tipo de atividade, que está escondido, né, nesses focos que existem na cidade. E é uma oportunidade de trabalho, de formação, para muita gente, ou que vive na rua, ou que está desempregado, ou que está subutilizado, né, e que aí entra talvez um desdobramento desse projeto, né, que algumas dessas pessoas já foram fazer curso lá na USP com a Tita, de modelagem para aperfeiçoar, mas tem gente que não tem ainda nem conhecimento básico desse. Então, a ideia que a gente fica pensando assim, né, de multiplicar esse exército, né, e esses retalhos se transformarem em roupas, e são roupas muito bonitas, sabe, muito criativas, que esse povo faz lá. Então, eu estou meio que apaixonado pelas minhas meninas lá, né? Mas são senhoras fabulosas e cada uma tem uma história de vida diferente, um passado diferente e eu costumo imaginar que a vida delas reflete muito esse trabalho. São trabalho de retalhos de vida que acabam se juntando para formar uma nova vida, sabe? Então é isso aí, bonito. O projeto é esse lá. Só completando uma coisa que a gente colocou de manhã, é que esse projeto, ele é um desenho de um projeto que funciona há 5 anos, que precisa ser melhorado. Então, a gente tem problemáticas que vêm, né? Então, assim, quais são os meios em que a gente consegue tirar proveito de um tecido que não rasga, né? Ou quais são os lugares que precisam desse tecido para fazer uso, ou com elastano, que estica demais. Então, o nosso objetivo é, em conjunto, criar soluções para as problemáticas que a gente encontra, porque, inclusive, tivemos uma de manhã que foi super interessante, que foi de lingerie. Lingeries usadas, como é que a gente reaproveita. Então, são problemas que precisam chegar para a gente e fazer uso do núcleo de pesquisa, né, que eu acho que é uma felicidade nossa ter o NAP, que são pessoas que estão dedicadas justamente para receber esses desafios e buscar melhores soluções. Então, que sejam muito bem-vindos todos os problemas que vocês enxergarem. Queria só aproveitar, assim, eu acho que precisa gerar demanda, né, de consumo, usando o desfibrado, o resíduo têxtil, tanto o retalho como o desfibrado, para a criação de novos produtos. E aí, para isso, a gente precisa de parceria de quem faz os produtos. Então, por exemplo, a Tita disse sobre o estofado. Então, teria que uma parceria com uma empresa que faz cadeira. Vamos criar um produto que, ao invés de usar a espuma, usaremos esse tipo. Uhum. E aí, com aquele produto, vai ser um exemplo para que outras fábricas, criar. Também temos um produto que também usamos, entendeu? Então, tem que gerar a demanda, porque por reciclar, aí vai reciclar e depois vai fazer o quê? Vai acumular até um certo ponto que vai ter que ir por aterro. Então, eu acho que o caminho, às vezes, para começar a fluir, é ir atrás de quem produz o produto, quem faz as pesquisas. Por exemplo, o poliéster, tem gente que esse poliéster ruim para desfibrar, ele é possível ser reciclado de forma térmica e química, que é a indústria plástica que faz isso.
Porém, o retalho de poliéster, ele gera um produto, um chip de plástico com baixa qualidade. Então, tem que colocar muitos aditivos para poder ter algum produto de qualidade. Então, assim, a pesquisa é química, a pesquisa é de engenharia, para conseguir... engenharia de materiais, para fazer a fundição desse tecido, virar um chip que pode ser utilizado para fabricar outros produtos, como o que acontece com a poliamida. A poliamida já acontece isso, você não encontra poliamida no mercado, porque as empresas que reciclam as plásticas, elas compram tudo. Tudo que tiver de poliamida, entendeu? Elas absorvem, mas o plástico ninguém quer, o poliéster ninguém quer. Entendeu? Então, a gente precisa pensar na demanda, precisa pensar na utilização. Legal, nós temos uma pergunta aqui da plateia. A senhora se apresenta, por favor, e fala no microfone. Boa tarde. Boa tarde. É assim, né? Nós estamos aqui, eu e a minha companheira aqui, nós somos da cooperativa de costuras, né? Da Retroinvest. Aí o seu Vanderlei falando ali, a pergunta não é para vocês da mesa, tá? É para o seu Vanderlei, né? Se a gente quisesse expor nossos produtos lá, como é que a gente faz lá na Vila Mar, hein? Fazer negócio. Tem um espacinho para nós lá? Olha, tem uma promessa aqui que o César nós vamos criar na rede Sustex aqui, seria as feiras de sustentabilidade do ano que vem. Deixa eu contar uma coisa, viu? Coloca. Esse projeto lá não tem custo, ninguém paga nada para trabalhar. A única obrigação que tem é a pessoa ter MEI, né? Essa é a única exigência que é feita lá. Existe um cadastro para a gente não virar bagunça, né? Mas vamos conversar, a gente pode acertar isso lá. Com certeza. Tá bom? Que nós somos cooperativa e nós temos CNPJ, entendeu? Que bonitinho. Tá bom. Nós conversamos. Tudo Vamos bem. trocar cartão depois. Ótimo. Legal, obrigado. Muito bom. Só fazendo aqui um lembrete, nós temos mais meia hora até a chegada dos dois vereadores. Se alguém mais quiser fazer perguntas para a mesa, pode se inscrever. Eu queria só dar um lembrete que o evento está sendo transmitido pelo site da Câmara no www.saopaulo.sp.leg.br, auditórios online. E depois esse evento ficará disponível para o público no mesmo endereço da Câmara, e aí vocês acessam o multimídia. E lá tem todas as informações que esse evento estará na íntegra. Então quem não pôde assistir, quem gostaria de ter vindo e não conseguiu, poderá assisti-lo lá. Acredito que já amanhã já esteja disponível para as pessoas. Certo? Bom, mais alguma pergunta aqui para as pessoas da mesa ou lá para o Vanderlei? Vamos lá, tem aqui, por favor. Se apresenta aí e faça a sua pergunta. Boa tarde, sou Nathalie. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Tita. Se, por gentileza, a senhora puder explicar em mais detalhes como que quem tem interesse na parte da pesquisa pode participar do núcleo. Muito bom. O núcleo de pesquisa do NAP Sustex Moda, ele é acadêmico mesmo. Então, você tem que estar linkado a uma academia ou vir de uma academia na área técnica, né? Então, nós temos dentro do grupo, por exemplo, a Márcia é psicóloga. Então, tem que ter esse grau de instrução para estar dentro do projeto, dentro da Universidade de São Paulo, tá? Ou estudante da graduação ou estudante do mestrado. Só que agora tem uma outra coisa. Eu faço parte do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E esse é um polo de pesquisa, uma área assim nobre dentro da universidade e que é aberta a não acadêmicos. Então, agora eu já posso falar que eu posso acolher pessoas, né, para fazer pesquisa que não tenham feito graduação, que não tenham, sejam mestrando, tá? E a gente pesquisar isso. E o ano que vem, em 2020, de março até março de 2021, eu vou estar lá dentro do Instituto, acolhendo todo mundo que queira falar, estudar e pesquisar as possibilidades, né,
de experimentos individuais, a gente tem muito case. A Márcia comentou da Lapa, né, da Cecília Meirelles. Eu tive um dia lá com as senhorinhas e, no fim, nós acabou virando uma troca de saberes. Então, uma faz sacolinhas de tecido de guarda-chuva, sabe? A outra faz, pega os resíduos de lençol e cria produtos para fazer forração dos outros produtos do patchwork. Então, elas foram contando utilizações delas dentro de casa, que nem a Márcia mostrou. Mostrou a perninha, né, da calça. E aí a gente tem várias coisas que elas vão mostrando, que elas fazem a partir do resíduo. Aqueles bordados que eu mostrei, é uma artista que ela pega os resíduos e recorta e faz bordado. Ela vai fazendo com pontinho arroz, ela vai fazendo as folhas da árvore, o corpinho do passarinho, a asinha do passarinho. Então, é um produto artesanal mesmo. Então, é isso agora que, para o ano que vem, eu vou começar a realmente incentivar bastante para a gente trazer essas pesquisas de tudo que é possível fazer com o resíduo, né? E a gente tentar aproveitar ao máximo. E também essas pesquisas, como a Dani falou, olhar para isso. Sobre a demanda, Dani, na questão do tapete, né? O tapete a gente consegue absorver vários tipos de materiais, até o tecido plano, né? E a Dani também fez um período de voluntariado lá na CROP, junto com a população de rua, ensinando eles a costurarem também. Então, ela conhece também, na prática, esse projeto. Demanda mais interessante que a gente já tem. Nós apresentamos os tapetes, né, para CIC, CIA, e todo mundo, eu quero 5.000 tapetes. Eu quero mais 5.000 tapetes. A Merlot Miranda, eu quero 10.000 tapetes. Eu quero a Toque Store. Só que nós não temos local para acolher e nem oficineiros suficientes para colocar, né, para expandir essa rede, que está dentro dessas 150 pessoas que a gente falou. Os oficineiros já existem, porque nós temos aí, durante esses quase 5 anos, pessoas que estão trabalhando conosco desde aquele tempo e que já ensinam um outro. Então, esses serão os futuros facilitadores dentro dessas possibilidades de cooperativa, né? As meninas trans, nós já temos meninas do primeiro grupo que já estão uma ajudando a outra, principalmente as que estão chegando nesse momento. Nós já temos, inclusive, estilistas, né, que fizeram coleção e que estão agora nessa fase que a gente vai dar um empurrão para elas fazerem o Instagram delas, venderem e, nessa segunda fase, saírem como empreendedoras, né, voltarem para a sua cidade como grandes estilistas do mercado de upcycling. Então, e a gente, como a Thaís de manhã falou, ela falou toda apaixonada, né? E eu falo apaixonada dessa história aqui. Nós não vamos largar elas. Esse ossinho nós não vamos largar, nós vamos ficar de olho o que cada uma está fazendo para que elas cresçam, porque é um potencial de criatividade muito grande junto das trans. Então, elas tiveram o primeiro momento over, agora a gente está brincando que já estão começando num momento mais comercial, olhando para as peças e pensando no mercado, para que, quando, no semestre que vem, elas vão sair, porque elas não podem continuar mais com a gente, elas saem como empreendedoras, como MEI, elas são artesãs da Sutaco, do projeto Mãos e Mentes. Então, a gente procura fazer todo esse encaminhamento para elas serem empreendedoras e gerarem a sua própria renda. Aliás, elas já se mostraram, as meninas? Isso que eu queria fazer agora, Márcia. A gente está vendo aqui várias alunas da professora Tita e da Márcia que estão aqui presentes. São lá da Otto? Vieram todas prestigiadas. Quem é aluna, levanta o braço aí. Quem quer? As meninas do upcycling. Olha lá, todas
todas de customização. Muito legal, todas são muito bem-vindas. Alguma delas quer falar um pouco sobre o projeto? Sobre como isso mudou suas vidas? Vem cá, vem pra frente. Vem, Natasha. Natasha, vem pra cá. Natasha, ela é bordadeira, ela faz Pega o microfone aqui, ó. A Samanta também. Tem que falar no microfone, porque senão o pessoal em casa não vê. Passa pra ela lá, Márcia. Vem cá, Chiquinho. Não tem vergonha não, vem por aqui, ó. Estão todas prontas já para dar aula, para dar oficinas. Olha aqui. Oi, boa tarde. Olha, eu só tenho que agradecer muito, por causa que o senhor era uma pessoa que eu não sabia de nada dessas coisas, nem imaginava que eu tinha essa potência. Depois que eu cheguei para lá, eu desenvolvi muita coisa de mim. Graças a Deus, hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que nem imaginava fazer aquilo. Agradeço muito a Tita, agradeço a ela aqui, a Márcia, as meninas também, que às vezes tem um probleminha, tem uma dificuldade, chora no ombro delas, dá um conselho, mas a gente não desiste, porque o sonho da gente é tudo. Esse sonho meu eu vou realizar, que agora em março estou indo para Fortaleza, e já vou assim com o Instituto de ajudar a minha família, o que eu sei fazer. Já vai estilista, já vai com tá bom? Obrigada. Tudo bem, parabéns, Natasha. Quem mais? Vem cá, pode falar. A Priscila. Cristina. Em poucas palavras, eu só queria dizer que esse projeto não recicla só produto têxtil, recicla vidas. Já dá para ver pela gente. A gente aprende muito nesse projeto, a gente cria amizades maravilhosas e a gente se agrupa no grupo social, né? Que a gente acaba se afastando disso pelas condições que a gente tem. E graças a esse trabalho, a esse projeto, a gente volta a ser uma pessoa, entendeu? A ter sonhos, a ter vontade de querer alguma coisa. Legal. E a poder consumir, a poder criar. Então, esse projeto ajuda muito a gente e ajuda muita gente. Então, que bom. Parabéns, parabéns. Márcia, apresenta a equipe do Sustex para todos. Vem cá, meninas. Hoje está aqui a nossa equipe técnica, Vera, assistente social, Renata, nossa psicopedagoga. Passa a palavra para elas. Pode falar. Gente, eu não sou boa para falar no microfone. Sim. Bom, só para dizer que eu estou bem feliz com o projeto, né? A gente... Levanta, isso. Bem feliz dentro do projeto. É o meu primeiro trabalho com as meninas, com o pessoal do tapete. E a gente tenta, né, de um jeito ou de outro, sempre estar dando um apoio no que a gente consegue, né? Que a gente também não consegue muita coisa. Mas a gente consegue, a gente... É muito. É muito. Bastante. E obrigada, agradeço por estar aqui falando. Que isso, prazer. A Vera também é um exemplo do que é oportunidades, porque a Vera se formou em serviço social e, pela idade, nunca conseguia uma colocação dentro da profissão dela. Então, nós conhecemos a Vera já há muito tempo e sempre falamos, eu e a Tita, assim que o projeto começar, a Vera vai ser nossa assistente social, pela persistência, pela vontade, né? Porque é difícil uma pessoa, depois de uma idade avançada, procurar uma graduação, se formar, não é fácil. E o mercado não absorve. Então, precisa também ter gente de coragem para dar essa oportunidade. A Vera agarrou essa oportunidade. E ela é super, super querida por todos do projeto. É mãezona mesmo. Parabéns. Boa tarde. Eu acho que ver a evolução de todo o pessoal que a gente atende, de todos os participantes, e ver as meninas crescendo, e ver o resultado do projeto, vê-las bem, eu acho que isso é a melhor coisa. Fora a questão têxtil, eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode colher, que a gente pode receber, assim. E é gratidão pelas meninas. A gente, às vezes, mais recebe do que dá. Então, é gratidão. Não menos importante, mas nós temos aqui nosso presidente da ONG, Instituto BC, o Márcio, que também está sempre participando de todas as atividades, meio que o paizão aí da turma, né? A gente tem que fazer muita escuta com as meninas, porque, lógico, tem muita demanda pessoal. Essa turma aqui da frente é a turma nova, que começou agora conosco.
Então, é interessante que quando chega tem muita pergunta, muita dúvida, muitos senões, e a gente tem que ficar ali, toda a equipe à disposição. E o Márcio, apesar de ter bastante ocupação aí como presidente de ONG, ele se faz muito presente no projeto e tenta, né, na medida do possível, a gente atender a todas elas. Uma palavrinha. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso. É o muso do projeto. É o muso. Eu fiquei maravilhado. A Márcia, com esse projeto, convidou e a gente começou a agregar. Eu fiquei maravilhado de perceber o ser humano como universos independentes, sabe? Cada um é um universo, cada um tem os seus... tem as suas demandas, tem as suas necessidades, as suas alegrias, os seus sonhos, né? Que eu fui conhecendo individualmente e percebi o quanto é rico lidar com esse grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu só tenho a agradecer, eu cresci muito, foram 7 meses, 8 meses que a gente está junto, eu cresci muito lidando com vocês. Gratidão também, como a Renata disse, gratidão. Aqui está, a Dani trouxe, isso aqui é que acontece com os resíduos têxteis quando vai para desfibragem, tá? Ele forma esse material que acaba virando uma matéria-prima para outras indústrias. Dani, quais são os principais produtos que a gente pode, que são utilizados com essa matéria-prima? Boa parte vai para a fabricação de manta e placa automotiva, acho que mais de 80%. Placa automotiva. Uma parte vai para a área de estofados, então também colchão, manta para colchão, que vai entre a mola e todos aqueles... Então, ele fica ali dentro. Estofamento de sofá também, enchimento de travesseiro, enchimento de almofada, futon, puff. Então, basicamente é enchimento e mantas para diversas finalidades. Tem um estudo. Tem geotêxtil também, tem placa acústica, manta acústica, forração de chão, né? Carpete. Forração. Então, é bem usado para... Então, se aproveita bem, então. E se usa muito porque é uma matéria-prima barata. Então, é custo. Então, ao invés de, vamos supor, um enchimento, ao invés de comprar um enchimento de fibra siliconada, a pessoa vai fazer um artigo mais popular, ele usa esse tipo de enchimento, que é 10, 12, 15 vezes menos do que um enchimento de poliéster siliconado, por exemplo. Então, tem tudo isso. Acho que tem mais tudo bem, quem quer fazer pergunta? Vanderlei, Márcio, quem mais? Aqui, do lado de cá, acho que tinha. Tem alguém aqui? Alguém fazer pergunta? Então, Vanderlei, o Márcio, depois você. Eu não ia fazer pergunta, não. Isso aí é para acrescentar uma coisa, que a gente vive um momento muito especial, particularmente na questão dos desfibrados, né? Há um movimento muito... Tem coisa que só acontece quando as circunstâncias favorecem, né? Então, atualmente, há muitas empresas buscando uma utilização em moda do desfibrado. Né? Em moda do desfibrado. Já existe um movimento nesse sentido já faz algum tempo, e isso já tem um volume bastante razoável, não é um experimento, né? Quando falava alguma coisa de demanda, né, então, existe algumas grandes empresas já estão fazendo isso, ou seja, os seus próprios resíduos voltando para si próprio em forma de fios, né? E eu acho que é uma coisa para o projeto, a gente vai conversar depois sobre isso, disso também a gente pensar, né, nesses resíduos que são para utilizar para desfibragem, aquilo que for possível, ele fazer parte desse movimento circular, tá?
Porque existe já uma condição de você fazer coisa muito bonita para uso em moda no mercado. A Ecotex é uma, né, empresa. É verdade. A Ecotex é uma empresa de tecelagem que faz o fio e o tecido a partir de resíduos têxteis. Deixa eu completar uma coisa, que agora eu vou tirar minha roupinha de Sustex Moda e vou colocar minha roupinha de sociedade, né? A gente está falando com a sociedade, então não sou uma Sustex Moda falando isso. Eu queria que o pessoal que está indo para o GT, que já tem gente ali interessada em participar do GT Têxtil, levasse em consideração a importância da cadeia, né? A cadeia é responsabilidade nossa também. E o desfibrado, as empresas que fazem desfibrado têm um desafio empresarial descomunal. Eu venho de empresas, a minha formação é de empresas, e o desafio que as empresas de desfibrado têm para sobreviver, se manter no mercado, é incrível como eles têm que se reinventar com muito, muito pouco. Então, assim, eu desafio todo mundo que está aqui com a gente, como sociedade, não estou falando como Sustex Moda, a acolher este problema como um problema nosso. A gente precisa cuidar da cadeia. A gente precisa entender que qualquer desafio que toda essa cadeia tenha é um desafio nosso também, porque se um parar de funcionar, a gente não consegue fazer o nosso objetivo, que está levando o dia inteiro de todo mundo aqui, que é o que move a gente para estar junto. Então, eu já desafio não somente o GT, mas também os novos alunos que vão participar do núcleo de pesquisa também, para pensar na parte de economia de cadeia, e quem faz parte desse ciclo de reuso do tecido e como eles estão se sustentando economicamente, e o que a gente pode fazer para que eles tenham uma qualidade empresarial e uma solidez empresarial mais tranquila, porque é muito desafiador. E eu quero homenagear vocês, porque realmente é um trabalho de se admirar. Eu vou só completar. Obrigada. Mas sobre transformar a fibra em fio novamente. Dá sim para se fazer, porém, e hoje já acontece, todo o algodão que é separado na cor, ele já vai para fio. Isso tem demanda, tem uma procura e tem um valor agregado, mas é o algodão, malha, separado na cor. A maioria dos resíduos hoje são estampados, mistos, né? E então esse tipo de resíduo não dá para voltar a ser fio. Até dá para voltar, mas ele não tem regularidade e ele não tem apelo comercial. Essa amostra que está rodando, essa é mais ou menos a cor que sempre sai, às vezes um pouquinho mais escuro, às vezes um pouquinho mais esverdeado, às vezes um pouquinho mais claro, mas assim, não tem como ter um padrão, porque é fibra mista, e a maioria, acho que, sei lá, não tenho a porcentagem, mas deve ser 90% de moda feminina, pelo menos, é isso, tem de tudo, é viscose, poliéster, poliamida, algodão, então é muito difícil, e esse tipo de resíduo, que é a maioria, voltar a ser fio e voltar a ser tecido novamente. Márcio. A minha pergunta, eu acho que vai para a mesa. Talvez fosse até para a Bivitex. A BIT. Não, pois é, mas veio de manhã. A minha pergunta é a seguinte: nós estamos falando aqui dessas 46 toneladas, né? Mas existe o universo é muito maior do resíduo que está indo para o aterro, que é recolhido por empresas particulares, né? Aqui a gente está falando em Loga, o que é recolhido pela Loga. Essas empresas, existe de vocês uma vontade de trazer essas empresas, da gente trabalhar esse resíduo também? Ou não? Ou ele vai continuar indo para o aterro? Do ponto de vista da Sustex Moda, né? Ah, tá. Você está aqui porque nós, nesse momento, estamos falando da questão do resíduo da calçada. Sim. Né? Então, já aqui já é muita coisa. A segunda fase, nós comentamos hoje de manhã, é que nós estamos buscando solução para esses resíduos que estão na calçada e as empresas não estão pagando nada por isso. Né? Agora, existe a segunda fase,
que aí é fazer um trabalho de recepção desses resíduos vindo direto, né, já aí com um pagamento, né? Nós fomos cobrados da gente estar pensando em soluções envolvendo o poder público e a sociedade, sem estar responsabilizando o setor. A professora só está resolvendo tudo, mas quando, na logística reversa, a responsabilidade é do industrial, é do setor e não sei o quê, né? Então, essa é a segunda fase. E aí, sim, nós vamos ter estrutura para abrir e começar a receber esse material de pequeno e médio produtor. Porque eu acredito que as grandes marcas, as grandes indústrias de confecção, elas já estão com a logística organizada. Elas não estão descartando em aterro, sabe? Elas já têm para as empresas grandes de desfibragem e já estão se organizando de alguma forma para minimizar esse resíduo, e eu acredito que elas não estão colocando no aterro. No momento, nós estamos vivendo o que é muito mais que eu vejo muito mais da informalidade do setor de confecção, embora tenha aí também uma parte da terceirização, quarteirização, que está descartando na calçada. Mas existe, sim, essa possibilidade, no futuro, a gente organiza, desde que essas empresas paguem pela gestão dos resíduos que elas geram. Ok. Até porque tem um aumento de procura sobre a transparência e a cobrança dos consumidores. Então, se a confecção ela não tem como... Porque se ela coloca na calçada, ela não tem como comprovar a destinação do resíduo dela, né? Então, quando começar uma cobrança mais efetiva sobre quem produz, elas vão ser obrigadas a procurarem empresas. Elas já são, mas elas não fazem, né? Não querem pagar, não querem ter o custo. Para poder fazer com transparência a destinação e saber para onde vai, com nota, com documentos fiscais que prove que o resíduo dela não foi descartado incorretamente. Tem isso também. Tem ali. Eu queria fazer uma pergunta para a Dani, que é, de novo, uma demanda que eu recebo em aula, assim, de aluno, né? Porque eu sei que, em geral, as empresas de desfibragem trabalham só recebem quantidades muito grandes, assim. Mas existe alguma maneira da pessoa que trabalha com artesanato em casa, ou de levar esse material até vocês? Nem que a pessoa, junte um saco em casa que vai dar, 6 meses do trabalho dela, porque eu tenho também muito essa demanda de aluno, assim, o que eu faço com isso? Se ele teria como levar para vocês, e também se ele tem como comprar esse material, que é ótimo para estofar coisa, né, às vezes de artesanato, em pequenas quantidades, porque também me perguntam isso, porque acabo que eu digo para o aluno fazer isso que vocês fazem na mão em casa. Eu falo, fica aí juntando seu saco, depois você pega, corta tudo e faz estofado. Só que aí nem sempre a pessoa tem paciência de fazer aquilo e tal. Então, assim, existe alguma possibilidade disso ser feito em algum nível no varejo, assim, que a pessoa leve isso até vocês, ou compre uma quantidade pequena desse estofado, ou isso só é possível ser feito em grande escala? Para receber essa quantidade, hoje a gente avalia qual é o tipo, qual é a quantidade e qual é a situação também. Se for pequenas pessoas, assim, pequenos geradores que são artesão ou estudante, que faz questão, ou uma marca de moda sustentável que precisa, que quer mesmo reciclar o seu resíduo, a gente faz um agendamento e a gente consegue receber, tá? Mas de pessoas, meio que pessoas físicas ou empresas muito pequenas. Não é o ideal para a gente, porque por tempo mesmo, por logística, a gente tem que agendar, tem que entrar meio que no fluxo, assim, para não atrapalhar, porque se a gente abre, a empresa ia ter que ter pessoas só para ficar o dia inteiro recebendo um saco, 2 sacos, o dia inteiro, porque ia ter gente querendo levar. Então, a gente avalia... Tem demanda. Então, mas de descarte é outra coisa. Demanda de descarte é uma, demanda de consumo é outra. Do produto final, né?
o que pode ser feito é entrar em contato com o projeto Sustex Moda, porque a gente recebe muito. Inclusive, tudo que a Dani não absorve no projeto dela, na empresa dela, a primeira contato que ela faz é conosco. Tem uma pessoa querendo descartar esse tipo que a gente não usa, você acolhe? E aí a gente já entra em contato com a pessoa, ela entra em contato com o projeto, então a gente diz a questão da distância, né? Da logística. Você pode trazer, porque a gente também não tem esse suporte. Geralmente quem recolhe sou eu ou o Márcio. Temos carros grandes, muitas vezes a Tita, né? Então eu falo, Tita, está passando aí perto de você, ou é caminho, põe no carro dela e traz. Então, se for pouca coisa, a gente tem um grupo aí de cortadores, por exemplo, na Zona Norte, que tem 200 pessoas cadastradas. Você imagina como toca o nosso telefone e chega a mensagem, passa aqui, pega, passa aqui, pega. Só que nós já estamos desenvolvendo para 2020 um grupo também de catadores, que seria, né, as pessoas que prestariam esse serviço também para essa coleta. E aí tem que avaliar justamente isso, avaliar, tem preço, o mercado. Então, aí já entra em contato com eles, já tem o valor. Não tem, vai ser descartado, de alguma forma, ele passa para a gente. Então, professora? Complementando, só para isso que a Márcia falou, lembrou também uma outra coisa. Esse grupo de catadores, né, que vão estar atendendo essas confecções que nos procuram, elas já estão sendo orientadas de como melhorar a gestão desse resíduo. Entendeu? De separar por cor, ou na hora do infesto, se possível, conseguir não misturar tecido com poliéster, separar, faz o corte só de tecido de algodão, depois faz o corte só de poliéster, separa, né, põe num saco, fecha, que é o próprio saco do rolo mesmo, né? Então, a gente já está encaminhando para que eles façam de uma forma que já fique melhor para a gente. Dentro do nosso projeto, nós temos também empresa que já está cortando o que a gente quer dentro do estudo de caixa. Se a empresa trabalha com CAD, então ela já pode cortar o tecido do tamanho 12 por 3. E aí a gente recolhe o cortado e o restante. Então, ainda está muito pouco perto do que a gente está fazendo. Mas também, de novo, aquela história. Falta de espaço, porque com o espaço nós temos mão de obra à vontade, pessoas bastante interessadas para trabalhar com essa matéria-prima, né, e matéria-prima em abundância. Só completando, Tudo bem, tem... a venda do enchimento em varejo, hoje a gente já consegue. A gente fez uma parceria com o Banco de Tecidos. Isso, e lá eles estão vendendo a partir de 2 quilos. Muito bem, tem mais uma pergunta ali para encerrar essa primeira mesa da tarde. Por favor, no microfone, amigo. Não, vai estar marcado 4, né? Vamos lá, vamos. Oi, boa tarde. Meu nome é Omar, eu sou do Banco de Tecido, mas quem mais aparece falando sobre o Banco de Tecido é a Luciana, né? Então, eu sou mais dos bastidores, eu sou sócio do Banco de Tecido e sim, eu ia fazer o comentário de que nós revendemos o enchimento em pequenas quantidades e tal. Mas, na verdade, a minha pergunta, primeiro, na verdade, um comentário a respeito do que a professora falou sobre as empresas estarem organizadas na logística reversa. Infelizmente, não é o que nós temos observado, porque a geração de tecido... Desculpe. Eu estou falando, na verdade, de sobras de rolos, que é com que nós trabalhamos. A geração de tecido é descomunal. E eles não fazem a menor ideia do que fazer com isso. Em um dos grupos com que a gente conversa e com o qual temos já uma parceria de algum tempo, eles estimam ter 20 milhões de reais em tecido parado, que é um absurdo. E a despeito disso, e parece uma coisa um pouco contraditória, no momento que você se apresenta e o banco de tecido não recebe em doação, o banco compra tecido, no momento que você começa a tratar da compra desse tecido, as empresas se retraem. Então, a indústria têxtil ela é extremamente retrógrada no que diz respeito à inserção dela na economia circular, que é o que todos nós estamos falando aqui. Veja, eu insisto, nós não recebemos em doação, nós não pedimos doação, nós compramos. E mesmo assim, existe uma dificuldade imensa em ter acesso a esse tecido. E as quantidades são... A gente
já tinha feito estudos, a gente se surpreendeu ainda mais no momento que a gente começou o contato com as empresas, mas nos surpreendeu, sobretudo, o tamanho do tabu que é falar desse passivo ambiental, passivo financeiro, né? E isso foi abordado agora há pouco numa pergunta, em falar da economia, do tamanho disso. E aí eu faço uma pergunta, na verdade, para o gabinete. Se existe a ideia de tratar do incentivo à economia circular como um todo, né? Porque são todas iniciativas louváveis, mas se a indústria têxtil não se sensibilizar em perceber nisso a forma de se inserir, não só como vai ser bacana destinar, então, não, mas de certa maneira se beneficiarem também, né, disso financeiramente, porque não dá para tratar disso como algo como poliana, né? O volume real só vai, todas as pessoas aqui só vão ter acesso ao volume real, né, e conseguir de fato mudar suas vidas e fazer projetos que sustentem ao longo do tempo, se a indústria se engajar. Senão vai ser sempre a luta de pessoas que são abnegadas e absolutamente, enfim, é admirável o trabalho de vocês, mas se a indústria não se engajar, né, a coisa não anda. E aí eu faço uma provocação, não só uma pergunta, ao gabinete e ao Poder Legislativo em trazer a indústria, a BIT, para falar para essas empresas que é quase uma obrigação moral delas dispor desse material, né? Omar, né? Omar, eu não posso falar o nome da vereadora, estou aqui em nome do nosso mandato. Evidentemente que uma das propostas desse nosso mandato, e tenho quase certeza que do vereador Suplicy também, que é parceiro do projeto, é fazer interlocução entre todos os atores. Como eu falei, temos o GT Vidro, algumas coisas têm avançado bastante. Por isso a ideia da proposta do GT aqui. Eu não posso também falar pela prefeitura, né? A isenção de impostos, benesses para que isso se torne um projeto lá na frente também eu não posso falar. Gostaria muito que o representante da prefeitura, do prefeito estivesse aqui, que é o senhor Monte, que confirmou, e até agora não apareceu, mas ele está marcado para as 4 horas, ele vai poder dizer se existe algo na prefeitura, apesar dele ser da autoridade municipal de limpeza urbana, e não do gabinete do prefeito, se existe algo nesse sentido. Como parlamento, nós podemos propor, evidentemente. O vereador não pode propor gastos ao executivo. E quando se fala em questão tributária, muito menos. Haja visto que já aconteceu em vários estados e no país em geral, com isenções sem limite, que quase quebraram o país. Então tem que ter muito cuidado. O nosso interesse, evidentemente, é fazer essa interlocução entre o projeto Sustexmoda da academia, da professora Tita, observando a questão sustentável e social com as entidades. Por isso aqui hoje, todas elas foram convidadas, todas vieram, né? Todas que a professora Tita convidou pessoalmente, todas vieram. Mas, evidentemente, a gente sabe que tem essa questão, né, essa questão que a indústria pensa também no seu retorno financeiro. Eu acredito que o projeto, ele a longo prazo também é fundamental para a própria indústria, para o próprio varejo, né? Não sei se se a vereadora quiser completar a minha resposta. Não, eu só quero fazer uma ressalva que não se trata de um questionamento a respeito de um benefício não para o banco ou para a indústria da economia circular, claro, mas para empresas que têm dificuldade em se inserir nela. Entendi. O banco está indo relativamente bem, nós sabemos, mas a escala só vai se dar no momento que a indústria se sentir engajada sobre qualquer aspecto, né? Obrigado. Deixa eu só colocar uma coisa que eu acho que é legal o Omar entender. Não é porque é difícil que a gente para, né? O Sustexmoda, eu vou falar assim, a gente era nada. A gente era 50 metros quadrados, a gente era muita vontade, muita paixão, e a gente recebeu não até não poder mais. A gente recebeu não, retrabalho, me fizeram a gente trabalhar e desperdiçar trabalho. Então, a nossa proposta aqui é ter esse espírito que você colocou agora, de todo mundo colocar o problema, que foi o que eu falei. Nós somos responsáveis pela cadeia. Nós somos responsáveis por entender o problema, que é da onde você veio, você enxerga uma solução, colocar, mas não parar.
Não é porque você falou agora que a gente para. Tem o GT, a gente tem um movimento, tem muita gente com vontade. E o Sustex Moda é isso, é a gente continuar até conseguir. Tá bom? Eu não sei se você pegou, Mara, a resposta da Luísa, quando eu a provoquei. A Luísa, né? Eu vou até passar a palavra. Justamente provocando o que já foi feito no passado, o que a indústria têxtil já fez. E ela falou até do retalho fashion, explicando por que lamentavelmente não deu certo.